É, a derrota do Botafogo para o Atlético Paranaense ontem, né, provocou uma mistura de sentimentos muito grande na torcida do Botafogo. E eu resolvi, depois, deixar a poeira assentar um pouquinho e tentar captar um pouco das dúvidas, né, que a torcida do Botafogo está tendo, né, um pouco daquilo que está incomodando o torcedor alvinegro nesse momento. Eu compilei em 5 perguntas e vou tentar aqui oferecer as minhas respostas. É, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês aqui. Esse aqui é o vídeo que eu resolvi fazer, né, depois do jogo do Botafogo, da derrota ontem para o Atlético Paranaense, e eu tenho certeza que você também deve estar se fazendo aí, você torcedor do Botafogo, deve estar se fazendo muitas perguntas, né, depois da derrota de ontem. Você está com aquela sensação estranha, né, de ir de um estado de euforia muito grande, né, como a gente estava praticamente há uma semana atrás. Estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira. Na quinta-feira passada, a gente à noite enfrentava o Corinthians e dava aquele chocolate no Corinthians. E depois, né, de lá para cá, domingo, né, a gente perde para o Goiás de virada e depois perde para o Atlético Paranaense também de virada, né, pela Copa do Brasil. E parece que o humor mudou completamente. Eu vou tentar fazer o seguinte: vou tentar colocar essas 5 perguntas aqui para vocês. E vou tentar oferecer aqui algumas respostas, né? Mas que elas são sempre de cunho pessoal. E, obviamente, a discussão vai ficar muito melhor a partir do momento que você colocar a sua opinião aí também no chat, para que você também seja ouvido. E a gente vai tentar interagir, vou tentar responder as suas questões, as suas respostas, vou tentar, obviamente, interagir, né, com as suas respostas aí quando você colocar embaixo nos comentários. Porém, antes de eu começar a falar sobre essas perguntas, eu quero pedir para você que está chegando aqui agora, já deixa seu like aí, né, para ajudar. Isso ajuda demais, na verdade, a Rádio Botafogo, porque quanto mais likes você deixa, mais a plataforma do YouTube entende que o conteúdo aqui é de qualidade, acaba espalhando o nosso conteúdo para uma quantidade cada vez maior de pessoas, como você que está chegando aí agora, que não conhece ainda o nosso trabalho, está chegando aqui, vai assistir esse vídeo, vai assistir outros vídeos também, vai se inscrever na Rádio Botafogo. A gente está batendo aí na porta dos 49 mil inscritos, a gente está quase chegando nos 50 mil inscritos, então eu conto aí com a sua ajuda. Para você que já é inscrito na Rádio Botafogo, você também pode nos ajudar, né? Você pode fazer com que a Rádio Botafogo cresça cada vez mais forte, cada vez mais relevante, tornando-se membro da Rádio Botafogo também, apoiando, né, o nosso trabalho aqui. Você pode ser membro da Rádio Botafogo por menos de R$ 5. A gente tem 5 perfis aí diferentes de planos de membros. Você pode escolher aquele que se adequa melhor ao seu perfil, tá bom? Vamos lá, galera. Depois de uma segunda derrota, né, consecutiva, uma equipe que vinha de 15, uma sequência de 15 jogos, né, de invencibilidade, que era uma sequência muito bacana, a gente ainda é líder do Campeonato Brasileiro. Para quem pensa que é terra arrasada depois de 2 derrotas, eu me lembro muito bem de ter falado aqui, né, nas outras vitórias, nos momentos em que a gente estava vencendo, que a gente estava, né, incomodando bastante a mídia, jornalistas sendo obrigados né, a admitir que é um novo Botafogo. E eu prefiro sempre fazer a minha gestão de expectativa dessa forma. Eu estava olhando um jogo de cada vez, né, tentando analisar um jogo de cada vez, me permitindo ser feliz a cada jogo, mas sem tentar fazer, vocês podem pegar meus vídeos anteriores que vocês não vão encontrar nenhum tipo de projeção onde eu falo que o Botafogo é candidato a título, que o Botafogo está brigando por título A, B, C. O máximo que eu consegui aqui me permitir dizer que o Botafogo, se tem alguma chance de títulos, né, esse ano, a chance maior talvez seria na Copa Sul-Americana. E por que eu faço essa gestão de expectativa? Isso é uma coisa pessoal, você também provavelmente faz a sua. Teve muita gente aí que na sequência de invencibilidade do Botafogo, e principalmente nas primeiras 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo venceu os 5 primeiros jogos, disparando na liderança, acreditava que o Botafogo seria o favorito ao título do Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, trabalha muito bem com esse psicológico, jogando pressão para cima do adversário. E, assim, eu particularmente prefiro ser muito cético com relação a essa projeção,
Acho que o Botafogo, na verdade, ele está ali no bolo, ali de cima, e eu desejo muito que o Botafogo permaneça no bolo de cima. Isso eu vou falar um pouquinho numa das perguntas que eu vou fazer aqui. Qual é a ideia dessa brincadeira aqui? Tá? Aliás, e depois de 2 derrotas, né, consecutivas, eu também não acho que seja terra arrasada. Embora 2 derrotas consecutivas, nas circunstâncias que elas aconteceram, né, me deixam extremamente desapontado, extremamente chateado, vendo erros, por exemplo, que nós acreditávamos que já estivessem corrigidos no Botafogo, e na verdade não estão. São 2 derrotas de virada e não são coincidência, né, que tenham sido feitas, que tenham acontecido também, né, por coincidência. Existe, na minha opinião, existe algo em comum, né, e que é sério, que é muito grave, em relação a essas 2 derrotas que o Botafogo sofreu. E eu vou falar um pouco, né, sobre tudo isso nas perguntas aqui que eu vou colocar, e enquanto eu for respondendo, você fica à vontade aí para concordar, discordar, escreve aí nos comentários, porque a sua opinião, ela não é só bem-vinda, a sua opinião é essencial para que esse vídeo aqui ele cumpra a função dele, né, que é tentar colocar aqui a discussão sobre o Botafogo num patamar de racionalidade, obviamente levando-se em consideração também a passionalidade. Nós somos todos torcedores, nós somos paixão. Exigir que a gente seja pedra fria nesse momento não tem como, é impossível, né? Principalmente depois do resultado de ontem. Mas vamos lá. Vou colocar as 5 perguntas aqui. A primeira pergunta que eu quero colocar e detalhe, como é que eu cheguei nessas perguntas? Olhando as redes sociais, olhando os grupos de WhatsApp, olhando as discussões, principalmente depois dos jogos, principalmente depois do jogo contra o Goiás e contra o Atlético Paranaense, essencialmente. Mas são perguntas que já vêm, na verdade, que eu já venho meio que formulando e que, de alguma forma, o torcedor alvinegro já vem se fazendo, já vem debatendo em cima dessas 5 perguntas. Pode ser que haja mais perguntas e você até pode colocar aí também como sugestão, outras perguntas também, né, que eu acho que seriam bem interessantes. Mas essa aqui, pelo menos, essas 5 perguntas aqui, pelo menos, são acho que mais estão pipocando nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, no meio da torcida alvinegra, beleza? Então, a primeira de todas, tá? Levando-se em consideração de uma forma mais imediata o resultado de ontem. Deveria ter poupado contra o Goiás, para que a gente tivesse um time mais dito fresco, né, contra o Atlético Paranaense. Acabou o gás do Botafogo, estou me dando o direito aqui de colocar 2 perguntas numa, porque elas têm uma correlação, né? A resposta que eu posso oferecer para a pergunta, né, para a primeira parte da pergunta, se deveria ter poupado contra o Goiás, desculpa, mas só 3 pessoas podem responder isso, só 4 pessoas podem responder isso. O Betinho, né, que é preparador físico do Botafogo, Luiz Castro, João Brandão e Vitor Severino. E por que eu falo isso? Porque eles estão em posse dos dados dos jogadores, né, de níveis de secar, se os jogadores tão próximos de alguma contusão, se o jogador está com o pulmão, está com a cabeça boa, né, para poder jogar, né, se está com nível de concentração lá em cima. Então, assim, a gente de fora, né, o subsídio que a gente tem de fora, a informação que a gente tem de fora, e aquilo que a gente está olhando, né, dentro do campo, é claramente de que o Botafogo, nesse momento, está cansado. Isso já começa a responder a segunda pergunta, dentro da primeira pergunta, se acabou o gás. Sim, o Botafogo está cansado. Ontem, no jogo contra o Atlético Paranaense, eu até coloquei um comentário depois do jogo no Twitter, tem gente que não consegue interpretar, e tá tudo certo, as pessoas estão frustradas, aí vão descontar em mim mesmo, tá tudo certo, eu procuro não responder ninguém, porque eu estou tão frustrado quanto essas pessoas. Mas eu coloquei a sensação que eu tenho, a sensação que eu tive ontem, né, a partir dos 10 minutos, depois do primeiro gol do Atlético Paranaense, a sensação que eu tinha é que o Botafogo estava jogando na altitude de 7.000 metros e que a gente não conseguia mais correr, que a gente não conseguia mais respirar e que a bola corria tanto, mas tanto, que os nossos jogadores eram incapazes de conseguir dominar a bola. Claramente o Botafogo está cansado. Óbvio que o Botafogo está cansado. Isso é muito óbvio. E assim, independente de qual jogador que entra, né? Se você coloca o Marçal com 30 minutos do segundo tempo, se coloca o Marçal antes de tomar o gol de empate, por exemplo, isso não significa que o Botafogo não teria tomado o gol de empate, não teria levado a virada no lugar do Hugo. Aí você fala, mas porra, tudo aconteceu do lado do Hugo. Beleza, tudo aconteceu do lado do Hugo. Poderia ter acontecido do lado do Marçal também, que jogou contra o Goiás e nós tomamos a virada do mesmo jeito, e o Marçal foi um dos piores em campo.
entendeu? Então, claramente, o Botafogo está dando sinais de desgaste e que o Botafogo não consegue, pelo menos, finalmente, a maratona de jogos está cobrando seu preço o Botafogo. Ah, mas o Atlético Paranaense também está disputando 3 competições, outros times também, o Fluminense está disputando 3 competições, o Palmeiras disputando 3 competições, beleza, galera, mas cada elenco é cada elenco. E aí não tem jeito, o elenco do Botafogo está sentindo. Isso é óbvio que está sentindo. E a maneira como ele está sendo gerido, como os jogadores estão sendo mandados a campo, quem está sendo mandado a campo, em qual momento, né? Quem tem os dados para poder tomar essas decisões, né? É a comissão técnica e o núcleo de saúde do Botafogo. E como a gente não tem esses dados, como a gente não sabe, a gente vai ficar aqui só fazendo suposições, né? Como engenheiros de obra pronta que nós somos. Eu sou engenheiro de obra pronta. O fato é, deveria ter poupado? Eu fico com a sensação de que deveria ter poupado contra o Goiás, deveria ter entrado com o Hugo contra o Goiás, que deveria ter entrado talvez com o Janderson contra o Goiás, né? Mas é aí, se a gente perde do mesmo jeito, a nossa teoria aqui cai por terra. Por isso que eu não gosto de ficar falando em hipóteses, de se tivesse tal feito, se tivesse tal coisa. Por isso que eu não gosto de ficar falando de hipóteses. De novo, minha opinião, o Botafogo está muito cansado. Acabou o gás? Acabou. Eu acho que o Botafogo está rezando para acabar o mês de maio, para quando começar o mês de junho, a gente ter um pouquinho mais de folga no calendário e a gente conseguir rodar melhor os jogadores e conseguir um rendimento melhor dos jogadores. Há equipes que já estão disputando 3 campeonatos como o Botafogo, que não acabou o gás ainda, essas equipes vão se sobressair. Foi o caso de ontem, Atlético Paranaense, pelo menos no segundo tempo, voou contra o Botafogo, foi furacão mesmo contra o Botafogo, e o nosso fogo foi baixando, até ficar somente, né, uma brasinha, né, no segundo tempo. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Isso traz para a gente a segunda pergunta, né? Então, de quem a culpa pela queda de rendimento do Botafogo? Não existe um culpado somente, na minha opinião, tá? Existem vários culpados. Existem culpados externos, existem os culpados externos e os culpados internos. Culpados externos, existe, por exemplo, em algum lugar do mundo, qualquer país onde você jogue um estadual de 4 meses? Não existe. Né? Se você joga um estadual de 4 meses, quando você chega, né, para disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, em alguns casos de outros clubes, Libertadores, né, que você, ao invés de disputar um carioca, um estadual, não carioca, estadual, de 4 meses, né, disputasse, sei lá, em 1 mês e meio ou 2 e meio, e pegasse esse calendário e distribuísse melhor, você talvez não tivesse uma maratona de jogar abril e maio, um jogo a cada 3 dias. Né? E os caras ainda dizem que cuidam do futebol brasileiro, que é pela qualidade do futebol brasileiro. Qual é a equipe que consegue decentemente descansar seus jogadores, porque isso é essencial, trabalhar fisicamente os jogadores, treinar a parte tática e a parte técnica e conseguir entregar qualidade quando você joga uma vez a cada 3 dias? Isso é o futebol brasileiro, isso é externo ao Botafogo. Isso não tem o Botafogo não, é mais vítima desse processo do que culpado, assim como todas as outras equipes. Elas se tornam co-culpadas, na verdade, quando elas assinam esses regulamentos, quando elas assinam com a federação, com as federações estaduais, aceitando, né, campeonatos estaduais de 4 meses. Então, assim, tem culpa? Tem. Mas diretamente, eu diria para vocês que o calendário é um grande vilão e o Botafogo já está sofrendo as consequências disso. Internamente, né? Quais são as nossas culpas? Talvez a escolha de alguns jogadores para jogar contra o Goiás, a escolha de alguns jogadores para jogar contra o Atlético Paranaense, como eu havia mencionado, né, mudanças que foram feitas durante o jogo, escolhas que foram feitas durante o jogo que talvez poderiam ter sido feitas diferentes. Ontem, contra o Atlético Paranaense, por exemplo, eles jogaram tudo em cima da nossa lateral esquerda. Por quê? Luiz Henrique recompõe? O Luiz Henrique tem histórico de recompor? Não. O Hugo é bom na marcação? Não. Então, o Luiz Castro convidou, na minha opinião, convidou o Atlético Paranaense ontem a deitar e rolar pelo lado esquerdo da nossa defesa, pelo lado direito do ataque deles, né? E foi exatamente isso que a gente viu, um passeio daquele lado. Ah, mas o de Plácido também foi muito mal, tal. Só não foi pior porque o Júnior Santos, do outro lado, ajuda a recompor. Mas aí basicamente, você tem o Júnior Santos que acaba ficando comprometido porque ele não consegue exercer aquela função para a qual ele nasceu para jogar, que é jogar de ponta, entendeu? Porque ele ontem jogou praticamente 85% do jogo defendendo,
né? E do lado esquerdo a gente não tinha isso. Ele tentou equalizar, ele tentou, na verdade, equilibrar isso, colocando o Vitor Sá no lugar do Luiz Henrique no segundo tempo, mas, né, o negócio já tinha desandado, o Atlético Paranaense já tinha empatado, e aí a virada era uma questão de tempo, né? Por exemplo, as questões, a maneira como o Botafogo tomou gols nos últimos jogos, foram 5 gols que o Botafogo tomou nos últimos jogos, gols de bola contra o Atlético Paranaense, praticamente todos os gols de bola parada, né, com exceção daquele chute do Vitor Bueno de fora, onde ele coloca o Eduardo, né, o Eduardo tinha acabado de entrar no jogo, e é justamente o Eduardo que tinha que ter acompanhado o jogador, e o jogador do Atlético Paranaense estava uns 3 corpos à frente do Eduardo, e o Eduardo trotando atrás do cara. Por quê? Porque o cara entrou voando e o Eduardo entrou em ritmo de treino, né? E por que o Eduardo entrou em ritmo de treino? Pode estar cansado. Um jogador que não teve pré-temporada. Ele não teve pré-temporada, naquela sequência invicta ali do Botafogo, o cara voou, acabou o gás. É normal isso acontecer, né? Natural que isso aconteça. Não deveria, mas acontece, tá? Então, a culpa, tem vários culpados, né? E a gente pode, dentro dessa história de culpa, né, de quem é a culpa, a gente pode também pensar na próxima pergunta, se nós temos elenco para 3 competições. Né? Temos elenco para 3 competições? Na verdade, aqui eu vou colocar para vocês o seguinte: não são 3 competições. O Botafogo não está disputando 3 competições. Se nós temos elenco para 3 competições, temos. Se fosse um calendário civilizado, um calendário normal, né, onde você começa a jogar em fevereiro, né, e vai até dezembro, apenas 3 competições, o Botafogo teria. Na minha opinião, teria. O problema é que o Botafogo jogou 4 competições. Uma delas já terminou, o Campeonato Carioca. Então a gente não pode, né, descartar aqui de que nós, todos os clubes no Brasil, todos eles já jogaram uma outra competição, tá? Que são os campeonatos estaduais. Em alguns casos, os times do Nordeste, por exemplo, eles jogaram Campeonato Estadual e Copa do Nordeste. Nos times do Centro-Oeste jogaram Campeonato Estadual e Copa Verde. Então jogaram, inclusive, até 5 torneios, 5 campeonatos. Gente, em que lugar do mundo que isso existe? Eu pergunto a vocês, em que lugar do mundo isso existe? O Goiás, por exemplo, que nos venceu por 2-1, vai fazer a final da Copa Verde. Tá, ou seja, já está na sua 5ª competição. Aí você vai pensar, pô, mas isso só torna a situação do Botafogo pior. Não, só torna a situação do Botafogo a situação do Botafogo. O Botafogo tem elenco para 3 campeonatos, desde que eles fossem melhor distribuídos durante o ano. Do jeito que o calendário brasileiro o Botafogo não tem elenco para disputar 3 competições, principalmente quando elas estão espremidas em 6 meses do ano. Não tem como. Humanamente, para o Botafogo, é humanamente impossível. Então a gente está vendo os reflexos disso. E mais grave com relação a essa questão do elenco é que o Botafogo tem hoje um elenco muito desequilibrado. E quando eu falo elenco muito desequilibrado, ficou muito claro ontem que o Botafogo só tem um lateral esquerdo, né? Que o Hugo, por exemplo, nos jogos que ele foi bem, né? Se não me engano, foi contra o Atlético Mineiro que ele jogou, agora não lembro. O Hugo chegou a jogar bem em alguns jogos, de Plácido contra Atlético e contra Corinthians foi muito bem, tá? Só que a conta chega, né? Chegou para o Botafogo. Alguém aí consegue desmentir o fato de que a gente olha para o Tiquinho está morto em campo, está completamente exausto em campo. E aí, isso é um problema de planejamento? Obviamente que é. Isso é um problema de planejamento de elenco? Obviamente que é. Quem é a reserva do Tiquinho hoje? Imediatamente falando, a reserva do Tiquinho está servindo a seleção sub-20, né, brasileira, né, vai disputar o Mundial agora sub-20. Né, o reserva do Tiquinho que eles apostaram que seria o reserva. Por quê? Porque precisa vender, precisa fazer dinheiro o mais rápido possível. O Matheus Nascimento talvez seja o ativo do Botafogo hoje mais próximo de fazer muito dinheiro. Né? Talvez não volte nem mais do Mundial, já saia vendido dali. Né? E eu acho que tem gente no Botafogo rezando para isso acontecer. Além do Matheus Nascimento, quem poderia ser a reserva do Tiquinho? O Janderson, um garoto que é jovem, garoto humilde, muito bacana a história de vida dele, mas cá entre nós, ele está à altura de ser reserva para o Tiquinho? Eu não digo nem brigar pela posição, é ser reserva para o Tiquinho. Ou seja, isso é tudo questões de planejamento. O Botafogo não planejou direito o seu elenco e agora a fatura está chegando. A gente precisa que o Tiquinho jogue todos os jogos,
né? A gente vai ter um Tiquinho de novo contra o Fluminense morto, cansado. Ele provavelmente vai jogar 30 minutos do primeiro tempo ainda, né? Conseguindo jogar em alto nível, e o restante do jogo, né, a gente vai ver aquele Tiquinho que a gente viu contra o Atlético Paranaense ontem, se arrastando em campo, e aí a questão física já começa a fazer diferença na questão tática, porque ele não consegue mais se deslocar como ele tem que se deslocar, ele não consegue dar os passes como ele tem que deslocar, afetando a questão técnica, entendeu? Então, eu não faço parte da turma do Fora Castro, e a turma do Fora Castro está voltando aí com força, tá? Eu não sou e nunca fui, mas tá ficando muito claro que os erros de planejamento do Botafogo, né, estão deixando, por exemplo, a situação do Castro, de novo, né, muito frágil. Ele acaba ficando muito vulnerável, né, para isso. Enfim, erros de planejamento. O Botafogo não tem elenco para disputar 3 competições. Ou seja, qual é o verdadeiro Botafogo, então? Né? O Botafogo da sequência invicta ou o Botafogo das derrotas de virada, né, dos últimos 2 jogos? Os dois. A resposta, na minha opinião, aqui é simples, os dois. O Botafogo é uma equipe que é capaz de vencer adversários muito difíceis, principalmente quando a gente joga em casa, né? O nosso gramado tem feito diferença, sim, tem melhorado bastante o nível técnico da equipe, melhora na confiança, melhora na parte tática e melhora na parte física. O Botafogo é capaz de vencer fora também, vencer o Flamengo no Maracanã, e o Botafogo também, esse mesmo Botafogo, é capaz de sofrer derrotas, como a derrota de virada para o Goiás, como a derrota de virada para o Atlético Paranaense. Isso, tá? É uma baita de uma lição, o que a gente chama de choque de realidade, que o Botafogo ainda não está no nível das melhores equipes do futebol brasileiro, como muita gente acabou acreditando que estava, principalmente nesse começo de campeonato brasileiro. E esse choque de realidade é importante para a gente, porque ajuda a gente também a nivelar as nossas expectativas e saber e tentar entender mais ou menos até onde a gente pode chegar com esse Botafogo. Pode chegar longe? Pode. O que seria uma temporada de sucesso do Botafogo? A gente volta naquela pergunta. O Botafogo tem como meta para esse ano a classificação para a Libertadores, seja ela via Copa do Brasil, seja ela via Campeonato Brasileiro. Hoje eu diria que o Botafogo briga para ficar entre os 8 principais clubes do Campeonato Brasileiro, e diria que o Botafogo talvez não brigue pelo título da Copa do Brasil, porque eu acho muito difícil, e o Botafogo ainda tem uma chance de tentar se reerguer na Copa Sul-Americana, embora o Botafogo tenha a sua situação bem complicada na Sul-Americana. Tem meu amigo Thiago, inclusive, Escobar, que fala que está torcendo para o Botafogo ser eliminado logo de uma dessas competições para que a gente tenha um descanso, né? Eu não sei se eu torço para o Botafogo ser eliminado, né? O que eu torço para o Botafogo é para a gente conseguir chegar o mais longe possível. Aí tem gente que, por exemplo, como meu amigo Paulo, lá de Manaus, que se preocupa mais com o Campeonato Brasileiro, deveria focar no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro, diferentemente dos outros dois, tem rebaixamento. Então, na cabeça do Paulo, o Botafogo está correndo risco ainda de rebaixamento. Nem ao céu, nem ao inferno, na minha opinião. O Botafogo é uma equipe hoje que está brigando para ficar entre os 8 primeiros colocados, e o Botafogo pode sim ir o mais longe possível na Copa do Brasil, levantando uma grana muito legal, e o Botafogo também pode avançar na Copa Sul-Americana, na minha opinião. Logo, a gente tem a seguinte pergunta: podemos reverter o resultado contra o Atlético Paranaense? Eu vou agora falar, né? Vou aqui levantar aqui uma questão, não uma questão, vou pegar uma frase de um grande amigo meu, que é o DJ Michael Robson, que ele fala o seguinte: o Botafogo é para quem acredita. Eu acredito. E eu ainda acredito no Botafogo, né? Se você não acredita, você tem todos os motivos do mundo para não acreditar, tá tudo certo, é seu direito democrático de não acreditar. Eu acredito. Que o Botafogo seja capaz de reverter o resultado aqui no Rio de Janeiro, também acredito. E algumas coisas me levam a crer, né, que o Botafogo vai reverter o resultado. Uma delas é que o Atlético Paranaense, fora dos seus domínios, onde ele é muito forte, mantém uma invencibilidade desde 2022, desde outubro de 2022, nos seus domínios, lá na Arena da Baixada. Eles não conseguem manter o mesmo ritmo de competição, o mesmo ritmo competitivo fora de casa. É uma equipe que, né, acaba sendo muito dominada pelos adversários. Não vai ser jogo fácil, não estou dizendo que a gente resolve em casa, não tem nada disso, né? Não tem esse oba-oba aqui comigo. Inclusive vai ser um jogo
de características que o Botafogo não gosta. O Botafogo, sabendo que está atrás do resultado, precisando fazer 2 gols, né, para poder classificar direto, ou 1 gol para levar para a disputa de pênaltis, o Botafogo vai ter que fazer aquilo que os comentaristas, né, de obra pronta costumam dizer que o Botafogo não sabe fazer, que é propor o jogo. Bom, a ver, realmente o desafio é grande. Se eu acredito, acredito. Acredito que o Botafogo reverta o placar, acredito e vou estar lá no jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Agora, dizer que vai reverter, dizer que o Botafogo é favoritaço, dizer que o Botafogo tá com faca e queijo na mão, eu não consigo chegar nesse ponto, beleza? Bom, essas são as respostas que eu tinha para oferecer para vocês. De novo, se você concorda, discorda, escreve aí nos comentários, né, que vai ser muito bacana saber a sua opinião e eu vou tentar interagir com todas elas. Gostou desse vídeo? Deixa seu like. Se você já é inscrito aqui no canal, considere tornar-se membro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, nos ajude a chegar aos 49 mil inscritos e logo aos 50 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB para vocês. Um grande abraço, tchau!